Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, trazendo as notícias mais importantes desta sexta-feira, sempre com as análises dos comentaristas do Grupo Jovem Pan. Agora a gente vai trazer uma notícia que estampou todas as capas dos portais de notícias. Falamos disso ao longo dos programas aqui da Jovem Pan, porque o estádio do Maracanã recebe neste sábado a grande final da Copa Libertadores, entre o Fluminense e o Boca Juniors. E as ruas e praias da capital do Rio de Janeiro viraram palcos de um verdadeiro clima de guerra, com brigas, pancadaria e selvageria entre torcedores dos times do Brasil e da Argentina. A Polícia Militar Carioca precisou usar bombas de efeito moral para dispersar as confusões, além de decretar a prisão de alguns torcedores. A expectativa é que 50 mil argentinos estejam no Rio de Janeiro até este sábado, grande parte sem ingressos para a partida. Por conta das brigas, a Conmebol cogitou até o adiamento da final da Libertadores ou a realização do jogo sem público, mas nada foi alterado. Eu vou começar com o Roberto Mota, que mora no Rio de Janeiro, tem acompanhado essa situação e as repercussões na cidade, né? Muitas movimentações, os bares cheios, muitos estrangeiros, os argentinos estão na cidade para prestigiar esse evento, ainda que muitos não tenham o ingresso, mas vão assistir certamente em bares, em telões que serão colocados pela cidade. Mota, como é que está a cidade do Rio de Janeiro com essa confusão generalizada? A população, em linhas gerais, está preocupada com a possibilidade de mais brigas? Sim, Daniel, está. A cidade está muito cheia. Eu fui um dos que foram pegos de surpresa porque eu não sou exatamente ligado em futebol. Então eu não tinha a menor ideia de que tinha algum jogo programado. E parece que, além disso, amanhã vai haver um show que trouxe muita gente para a cidade. Então a cidade está muito cheia, o trânsito está ruim e eu observei isso. Eu vi muita gente falando espanhol pelas ruas, pessoas juntas em grupos cantando alto, alguma coisa no ar, depois que eu fui saber o que estava acontecendo. Então tem uma sensação de desordem no ar. E fica a pergunta, como é que ninguém pensou nisso? Não é possível, isso não é a primeira vez que isso acontece. Como é que ninguém pensou nisso? E ainda mais nessa coincidência de uma partida importante de futebol, com um jogo, a cidade cheia. Isso é uma injustiça com as nossas forças policiais, que já têm muito trabalho aqui, não precisavam mais desse dilúvio de desordem vinda de fora. É a questão, essa é a pergunta, como é que não pensaram numa proteção, num esquema de segurança reforçado? Provavelmente as autoridades, juntamente com a confederação que organiza, os produtores do evento, enfim, é algo que a gente precisa discutir e analisar. José Maria Trindade, não é a primeira vez, mas nessas proporções surpreende. Eu não me lembro de ter visto brigas e confusões em vários pontos da cidade envolvendo duas torcidas, hein, Zé? Pois é, e no Brasil inteiro, né, a gente convive com torcidas adversárias muito fortes, em todos os estados. No Rio de Janeiro existem as rivalidades fortes, em São Paulo, Minas Gerais, Bahia, enfim, cada estado tem o seu fla-flu, né? Isso virou até uma expressão que indica rivalidades. E o futebol é isso mesmo. O futebol, ele acaba provocando paixões intensas. Quem já esteve em Londres durante uma disputa de campeonato, o mesmo jogo entre adversários, sabe do problema que é ter metrôs separados, exatamente para evitar brigas e brigas violentas. E os metrôs ficam lotados e as linhas são separadas ali de torcedores. O que falta no Brasil é exatamente isso, um trabalho específico. O Rio de Janeiro tem um batalhão especializado em torcida de futebol, para você ter uma ideia. E cuidados estão sendo tomados aí. Eu tomei conhecimento que lá no Rio de Janeiro, por exemplo, para se aproximar do Maracanã, é preciso ter o ingresso, senão não passa de certo espaço. Há todo um cuidado, solicitando para que usem o transporte coletivo, exatamente um trabalho de prevenção. Os portões serão abertos mais cedo e tal. Esse aí é o cuidado lógico e óbvio de profissionais que têm que lidar com isso. Mas eu acho uma indignidade se brigar fisicamente, agredir e usar a violência em nome de um esporte.
O esporte vem exatamente no sentido contrário, de promover a paz, o entendimento e a interligação de povos. Num jogo internacional assim, o Brasil tem que dar exemplo, mas os torcedores brasileiros já foram maltratados também na Argentina, entende? Então, é meio complexo. Recentemente, olhando um trabalho de mestrado de um amigo meu sobre exatamente a tensão na política, e ele foi buscar o exemplo do futebol. Torcidas organizadas, com uniformes, com cânticos, né? Exatamente como em política. E um não quer vencer o outro, quer massacrar o outro, quer eliminar o outro. Ou seja, é esse o sentimento que envolve a torcida de futebol e que provoca esse tipo de barbárie, né? É preciso contenção. O ideal é que não tivesse esse tipo de atrito. Mas a gente vê, inclusive, que não é coisa do Brasil, e eu digo que no Brasil os torcedores são até mais tranquilos. Pois é, mas o Brasil tem sim um histórico de muitas brigas entre torcidas organizadas nos campeonatos nacionais. Mas, Cristiano Beraldo, os argentinos também têm fama de serem brigões, não somente em campeonatos sul-americanos, como na própria Argentina. Mas, Beraldo, na sua avaliação, um jogo tão importante que irá reunir tantos torcedores, houve um erro no planejamento? E de quem? Olha, Caniato, a gente não pode nem dizer que há uma ideia de que os argentinos tenham um tipo de comportamento mais agressivo, porque nós precisamos lembrar que em 2014, a final da Copa do Mundo aconteceu no Rio de Janeiro, com a Argentina, a seleção argentina jogando contra a Alemanha. O Rio de Janeiro foi tomado por argentinos. Andava-se em Copacabana, e eu estive lá na época, você viu uma quantidade imensa de carros com placa da Argentina. E esses carros paravam em qualquer lugar, em cima da calçada, sabiam que a multa nunca ia chegar, tomaram a cidade para eles, fizeram barbaridades, emporcalharam a cidade, urinavam em todos os lugares, inclusive dentro dos prédios, iam até as grades dos prédios para urinar dentro dos prédios. Quer dizer, uma demonstração clara de serem pouco afeitos a uma atitude civilizada. Então, o Rio de Janeiro conhece o perfil do torcedor argentino. O que faz o senhor prefeito? Quando tem que decidir aonde acomodar as torcidas, pega a praia de Copacabana, que é o símbolo maior da cidade do Rio de Janeiro, e reserva para os argentinos. E joga os torcedores do Fluminense para acompanhar o jogo na Cinelândia, no centro da cidade, uma área que foi degradada nos últimos anos, que fica ali à noite, nos finais de semana, entregue ao submundo, e colocou lá, gerou uma revolta nos torcedores do Fluminense. Esse combate que houve hoje era absolutamente previsível, mas não houve qualquer planejamento a valer. Como eu já disse várias vezes e repito em relação a esse episódio, nós temos no Rio de Janeiro uma situação absolutamente caótica do ponto de vista de segurança, de organização e controle da atividade urbana, e aí a gente olha para o prefeito, chapeuzinho Panamá, tomando uma cervejinha, doido para sambar. Olhamos para o governador, não consegue indicar o próprio comandante da polícia. Então, claramente, estamos diante de um local que está sem controle. A cidade e o estado do Rio de Janeiro hoje estão entregues à própria sorte. Este episódio que assistimos hoje, nessas imagens aí absurdas, nada mais é do que um capítulo novo num livro que está sendo escrito há muito tempo. Pois é, e a gente segue com as imagens dos torcedores do Boca Juniors, os argentinos, na praia de Copacabana, cantando, fazendo festa, só que teve muita briga, muita confusão, as imagens são impressionantes, vários torcedores, inclusive do Fluminense, acabaram agredindo esses torcedores argentinos e filmaram as agressões. Esses vídeos circulam nas redes sociais. Essa é a imagem que nós estamos vendo, as pessoas que estão nas emissoras de rádio, é uma imagem feita de um prédio e mostra o corre-corre na praia de Copacabana, torcedores do Fluminense correndo atrás dos argentinos e muitos trocando socos e pontapés, uma situação muito desagradável também
para as pessoas que estavam ali curtindo a praia, se divertindo, turistas, pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com essa situação e essa disputa entre os torcedores do Fluminense e do Boca Juniors. Daqui a pouco a gente vai trazer outras atualizações e informações sobre esse jogo. A gente torce para que, naturalmente, a questão de segurança seja resolvida e que haja um reforço para dar segurança a essas pessoas e também à população do Rio de Janeiro. Inclusive, tem informação que somente pessoas com ingresso na mão poderão acessar a região, o entorno do Maracanã. O Beraldo tem um complemento, né, Beraldo? É só para deixar claro, essas cenas horríveis que a gente está vendo, essa briga ali como se fosse um arrastão, isso não se deve só à torcida do Fluminense correndo atrás dos argentinos, não. Os argentinos os torcedores argentinos do Boca Juniors são provocadores, vão para cima, desafiam os brasileiros, os torcedores do time do Fluminense. Então ali não tem nenhum certo, não. A briga é generalizada porque as duas torcidas estão a fim de se enfrentar e não houve planejamento para lidar com uma situação que era totalmente previsível. É isso. Só para a gente arrematar esse assunto, Mota, quando a gente fala de erro de planejamento, você tira da conta da Polícia Militar. Na verdade, quem deveria acionar as autoridades públicas deveria ser a entidade organizadora do jogo, do campeonato, é isso? A Polícia Militar não tem absolutamente nenhuma culpa nessa história. Pelo contrário, Daniel, já aconteceram inúmeras situações parecidas com essa no passado, em que a Polícia Militar é consultada e a Polícia Militar diz: esse local não é apropriado para esse tipo de evento. Façam esse evento em outro lugar. Eu estou me referindo a desfiles de bloco de carnaval, shows de música, como o Cristiano disse, né? Eventos que são realizados na Praia de Copacabana, que é provavelmente o bairro com a maior densidade populacional do Rio de Janeiro e um bairro que tem uma enorme população de idosos. A Polícia Militar se opõe e os eventos acontecem assim mesmo. Eu duvido que a Polícia Militar tenha sido consultada em relação à realização desses eventos todos. Só sobra para ela a fatura no final, porque quando acontecem esses espetáculos que a gente está vendo aí, quem é que vai lá separar a briga? Quem é que vai lá colocar a calma? São as pessoas que estão lucrando com o jogo, com o show, com o influxo de turistas? Não. Quem tem que ir lá é o policial militar.